Vamos lá para a nossa lição de número 7, que trata do pacto de Deus com o homem. Então, essa lição número 7 é o 7º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que nós estamos então estudando aqui com vocês. Temos então aqui 30 lições, 30 assuntos que a Confissão de Fé cobre, nós vamos acompanhar durante esse ano com todos vocês. Estamos já na lição 7, estamos então caminhando e bem adiantado, e o nosso objetivo hoje com essa lição que trata do pacto de Deus com o homem, a última que vimos foi a queda, suas consequências e sua punição, suas consequências na criação, na humanidade e a sua punição eterna. Agora nós vamos ver sobre o pacto que Deus fez com o homem após a queda, O nosso objetivo, ou os nossos objetivos com você, com essa lição de número 7, é entender a natureza do pacto de Deus com o homem e entender também como se dá a administração desse pacto. Esse material você tem como obtê-lo no nosso aplicativo da igreja. Você pode pegar todos esses slides. Também no nosso canal do YouTube tem não somente o culto juntamente com a escola dominical, mas também somente a escola dominical. A gente sempre posta lá para você acompanhar a aula e para você ter o material em mãos, tá certo? Os slides, e aí com o livro, você fazendo os exercícios em casa, vai ser muito proveitoso para a sua vida. Os textos que nós vamos ter por base para essa nossa lição de hoje sobre o pacto de Deus com o homem, é o texto de Gênesis, capítulo 17, verso 7, e o texto de Hebreus, capítulo 7, versículos 17, 19 e 22, tá? O texto de Gênesis, capítulo 17, 7, diz assim, Deus falando com Abraão, dizendo, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e Deus da tua descendência. Essa é a doutrina da aliança, ou doutrina do pacto, A teologia do pacto. Deus fez um pacto com o homem criado à sua imagem e semelhança, Um pacto de resgatá-lo da queda e do pecado. Hebreus capítulo 7, verso 17 a 19 e 22, fala do pacto que Deus fez na criação com Adão, que estabelecia a obediência de Adão ao mandamento de Deus, chamado de pacto das obras, e fala do pacto da graça, de quando Adão descumpriu ou desobedeceu a Deus e agora tornou tanto ele quanto toda a humanidade incapaz de obedecer a Deus por causa da natureza pecaminosa, Deus faz um pacto da graça para resgatar esse homem dessa condição. E esse pacto aqui é unilateral, é a ação de Deus para resgatar o homem que agora não tem mais condições de obedecê-lo, E agora traz sobre ele juízo e condenação, porque ele quebra a lei que é boa, perfeita. Hebreus está comparando o pacto que Deus havia feito com Adão e que levou todos à condenação por causa da desobediência, e a solução de Deus, que foi o pacto da graça, de enviar o seu Filho para pagar o preço e resgatar o homem. Ele faz a comparação entre tentar, como israelita e judeu, cumprir a lei para ter disso o seu merecimento para a salvação, e ele vai dizer, isso é impossível, e o pacto superior da graça em Cristo. Hebreus vai dizer o seguinte, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, uma referência a Cristo. Portanto, por um lado,
se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e da sua inutilidade. O homem agora não consegue mais cumprir o propósito pelo qual o pacto que Deus fez lá em Adão, por causa da natureza pecaminosa. Então, tem que ser tirado esse pacto para ser estabelecido um novo pacto que Cristo veio fazer. O verso 19 nos diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós nos chegamos a Deus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de aliança superior, que é a aliança da graça, ou o pacto da graça. Vamos então entender isso e caminhar aqui com o nosso estudo, que isso é muito importante para que o cristão aprenda de uma vez por todas a depender tão somente da graça de Deus, não só para a sua salvação, mas para o seu crescimento espiritual, para a sua santificação, como nós pregamos hoje aqui pela manhã. Pela lei, ou pela observância da lei, ninguém será justificado, porque nós carregamos uma natureza caída e imperfeita, que não consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. Por isso precisamos confiar na graça de Cristo, ou nesse pacto que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, entre as belas doutrinas que revelam a misericórdia de Deus para com o homem, está a doutrina referente ao estabelecimento do pacto, a saber, a teologia da aliança, o pacto da graça. O conhecimento desse pacto deve nos levar a amar cada vez mais o nosso Deus, demonstrando fidelidade a Ele, consagração, cumprindo assim o que Ele requer e espera de cada um de nós. A aliança que Deus faz com o seu povo inclui exigências que devem ser observadas para que as mesmas se concretize e seja efetiva. O Catecismo Maior, na sua pergunta e resposta 30 e 31, afirma o seguinte sobre esses pactos das obras e da graça. Ele diz que Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria. O pacto das obras foi quebrado em Adão e toda a humanidade agora está debaixo de juízo e de condenação. E o Catecismo Maior começa dizendo que Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de pacto das obras. Mas, simplesmente, por seu amor e misericórdia, Ele livra os eleitos desse estado de condenação e os introduz num estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. O pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele com todos os eleitos, como sua semente. Então, se o pacto das obras tinha como representante da raça Adão, e Adão falhou, caiu, desobedeceu, se rebelou, toda a humanidade foi com ele condenada. Deus então faz um outro pacto, o pacto da graça, com Cristo como representante nosso. E Ele assume forma humana, e Ele é tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e Ele vence as tentações e não comete pecado. Cai sobre Ele a condenação que era sobre nós, e pela sua justiça, pelo seu sofrimento, nós fomos então sarados. Nós, aqueles a quem Deus resolveu tirar dessa condição de condenação. Tem um slide aqui que fala sobre a definição de pacto, de aliança, é só explicativo, eu vou passar ele, vocês vão ficar com ele em casa para poder dar uma olhada e observada. Ele estabelece um vínculo de sangue soberanamente administrado no pacto da graça
em Cristo Jesus. Mas aí nós não vamos entrar nele hoje, vocês vão ter isso em casa, tá certo? Vamos entender aqui o pacto como uma iniciativa divina. É Deus quem toma uma atitude de estabelecer uma nova aliança. Ele seria justo se não o fizesse e trouxesse sobre toda a humanidade a condenação, porque todos os homens pecaram. Nós já vimos isso aqui na nossa lição anterior. O pacto é uma iniciativa de Deus. Primeiro, por causa da distância que há entre Deus e a criatura. O homem não consegue mais reagir a Deus. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, verso 25, nos fala sobre essa impossibilidade ou essa incapacidade da natureza humana pós-queda, né, de responder a Deus ou de entrar em qualquer tipo de aliança com Deus. O verso 25 de 1 Samuel capítulo 2 nos diz que, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Mas pecando, porém, contra o Senhor, quem vai interceder por ele? E a Bíblia nos diz que o ser humano encontra-se espiritualmente morto, sem condição alguma de reagir ou de responder a Deus. Então, é Deus quem toma a iniciativa de fazer uma aliança com o homem, porque o homem, pela distância que ele tem, pela barreira que existe que separa o homem de Deus, o pecado, é incapaz de fazer isso. O homem não tem nada nele que queira Deus. O apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento e os profetas, afirma isso na carta aos Romanos, que não há entre os seres humanos pós-Adão, pós-queda, pós-quebra do pacto das obras, ninguém que entenda as coisas espirituais. Não há ninguém que busque de fato e verdade a Deus. Todos pecaram e se fizeram inutilizados nisso. O homem não consegue mais voltar para o alvo pelo qual ele fora criado. Ele se perdeu completamente disso na queda. Então, ele não reage a Deus, ele não responde a Deus, ele se encontra morto em delitos e pecados. Nós já vimos isso até aqui com vocês. É por isso que não há esperança para o homem. As pessoas pensam, não, mas o homem busca Deus, o homem é religioso. É exatamente, veja, a religião é a demonstração dessa incapacidade do homem de acertar o passo com Deus ou no encontro com Deus. Porque o que é a religião? Não é necessariamente uma busca sincera por Deus, mas é uma busca do ser humano para tentar aliviar a sua consciência culpada. O que ele quer é aliviar a sua consciência. Por isso você entende, o homem tem a eternidade no seu coração que Deus colocou, e por isso ele é religioso. Mas essa religiosidade pós-queda não chega a Deus. Chega na tentativa de construir para mim uma religião que seja conveniente às minhas necessidades, que me alivie o ferimento da culpa que corrói minha consciência. O sentimento de que existe a eternidade e que eu estou em falta com ela. Então o homem tenta construir religiões que lhe justifiquem pelos seus próprios méritos, conveniências e conceitos. E todas essas tentativas só despertam a justa indignação de Deus contra o homem. Porque o coração do homem tende à idolatria. E não é a idolatria de imagens, é a idolatria de criar deuses segundo o seu conceito e conveniência. A raça humana manifesta essa tendência religiosa porque tem a eternidade no seu coração e tenta compensar a culpa que lhe corrói a consciência. Isso não é buscar a Deus.
E o maior exemplo que a Bíblia nos coloca a respeito disso, dessa tendência de desobediência e a rebelião contra Deus, é Gênesis capítulo 4, quando Deus trata de Abel e de Caim, onde Deus define o que é a religião verdadeira da religião falsa. A religião verdadeira é aquela que confia e que obedece ao que Deus revela. Abel. Deus havia revelado aos seus pais, e eles aprenderam isso dos seus pais, que eles deveriam se chegar a Deus com um sacrifício nas mãos. E o que é que Abel faz? Abel obedece. E Caim, que praticava isso, que aprendeu vendo isso dos seus pais, mas que não entendia isso. Por que tem que um animal de 1 ano de idade, sem consciência de nada, coitado, ele nem tem consciência mesmo, ser sacrificado por causa do meu pecado? Por que tem que haver morte? Isso é estranho. Por que não pode ser de outro jeito? Uma maneira mais suave? Por que eu não posso dar o fruto da terra, do meu trabalho, a Deus, como oferta? E tenho que sacrificar um animal? Essas mesmas dúvidas habitavam o coração de Abel. Mas só que Deus disse que era através de um sacrifício. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Eu não entendo porque eu tenho que sacrificar Abel na cabeça dele. Mas Deus disse que tem que ser através de derramamento de sangue. Então Abel sacrificou o novilho. Caim disse não, eu tenho uma maneira melhor, menos cruel, mais suave. E Caim oferece a Deus, segundo a sua compreensão, um sacrifício que na sua percepção era melhor daquilo que Deus havia dito que era. E Deus o rejeita a ele e a sua oferta. É isso que Gênesis capítulo 4 quer nos ensinar. E Caim fica irado com a rejeição. Caim fica irado porque Deus não recebeu a sua oferta, o seu culto, a sua religião. E sai dali chateado. Deus seria justo se deixasse Caim no seu próprio caminho, na sua própria rebelião, mas não. Deus vai atrás de Caim e diz: Caim, vem cá. Por que você está irado? Por que teu semblante está caído? Caim, se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Se todavia você continuar procedendo dessa forma, o pecado será contra ti e você será responsável por ele. Caim sabia que estava fazendo errado. Caim sabia a maneira de se fazer e agradar a Deus. Tanto é que Deus vai para ele e diz isso: você sabe que se você proceder bem, você será aceito. Ele sabia, ele aprendeu com seus pais. Ele viu Deus sacrificar um animal para fazer para eles roupa de peles, para encobrir a sua nudez, a sua malícia. E desde então Deus estabeleceu que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. E ele estava rebelando-se contra isso, dizendo a Deus que tinha uma maneira melhor, menos traumática, de agradar a Deus. E Deus vai dizer: não, não existe maneira. Não existe outro caminho senão sacrifício. E aí a gente entende Jesus, e aí a gente entende o Cordeiro Pascal, e aí a gente entende o sacrifício de Cristo Jesus. A iniciativa é de Deus, porque o homem não tem condições. Qualquer esforço humano, qualquer iniciativa humana pós-queda vai dar em desvio. Isso que é a natureza pecaminosa que nós carregamos, incapaz de acertar com Deus. Não há ninguém que entenda, diz o profeta,
repete e ecoa Paulo: não há ninguém que busque a Deus, todos pecaram e se fizeram inúteis ao propósito original pelo qual foram criados. O homem está morto em delitos e pecados. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ele está morto espiritualmente. Então, a iniciativa do conserto, a iniciativa do pacto, ela é de Deus por causa da distância que existe entre Deus e a criatura e por causa da impossibilidade da criatura de se voltar para Deus. O pacto é uma iniciativa de Deus por causa de sua misericórdia. Porque Deus, na sua misericórdia, vem buscar o homem na sua condição de morte, de incapacidade e de perdição eterna. Deus usa de graça e misericórdia, e é a sua misericórdia que o move a vir resgatar o homem. Os versos 5 e 6 do Salmo 113 diz que quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Não é? O que o salmista está aqui contemplando é que Deus, na sua soberania, no trono de sua justiça, o que ele tinha e poderia fazer era deixar toda a humanidade debaixo de juízo e condenação, porque ele estaria sendo justo, porque o homem pecou e se rebelou contra ele. Mas na sua misericórdia, Deus se inclina em favor do homem criado por ele. É a misericórdia de Deus que é a iniciativa do pacto que faz com que ele tome essa iniciativa em prol do ser humano. Eu aqui esquecendo, né, de fazer as coisas. Oh, meu Deus. A confissão de fé nos diz que tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então, por mais que o homem faça, ele não consegue, por causa da sua condição de caído e morto espiritualmente. Deus, então, é quem age em favor do ser humano. Também, não somente é a iniciativa de Deus, mas nós precisamos entender a natureza do pacto. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, a confissão de fé nos diz, baseado nesse texto, que o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade também, sob a condição de obediência pessoal. Gênesis capítulo 2, verso 16, trata da ordem que Deus deu ao homem quando o colocou no jardim. E diz o verso 16 que o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse é o pacto da obra feito em Adão. Aqui estava prometido a vida, se houvesse dele obediência pessoal, a ele e a sua posteridade. Aqui estava estabelecido a condenação ou a morte, se houvesse por parte dele desobediência a ele e a toda a sua descendência. Eis aqui o pacto, então, das obras, que nós chamamos assim. A natureza do primeiro pacto, do pacto das obras, ele é denominado pacto das obras, ele foi instituído antes da queda entre Deus e Adão. E o conteúdo dele é a promessa de vida, né? E a condição dele é a obediência, a observação ao que Deus tinha dito, né? Como nós lemos aqui.
O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então havia promessa de vida, se houvesse obediência, né? E havia condição ou punição de morte se houvesse desobediência. Então, eis aí a natureza desse primeiro pacto, que é chamado de pacto das obras, que foi instituído antes da queda, que o seu conteúdo é a promessa de vida, que a sua condição é a obediência ao que Deus havia colocado. Continuando, a confissão de fé nos diz, no capítulo 7, no artigo 3, ou no parágrafo 3º, que o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz da vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça, e que nesse pacto, Ele, Deus, livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Espírito Santo, para dispô-los e habilitá-los a crer. Essa é a natureza, então, do primeiro pacto e do que Deus faz em favor do ser humano. E aí a gente vai para entender a natureza do segundo pacto, que é denominado Pacto da Graça, que é instituído após a queda, e que o conteúdo desse pacto é a salvação em Cristo e a promessa do Espírito Santo. Porque isso que nós temos que entender bem, com clareza, sobre a natureza desse segundo pacto. Deus não somente enviou o seu Filho para que ele pagasse sobre ele, encarnado, a culpa do pecado do ser humano, recebendo a condenação que era sobre o homem. Cristo fez a sua obra na cruz, afirmou ali ao Pai: está consumado, eu vim e cumpri aquilo que nós propusemos na eternidade para redimir o homem da sua culpa e da sua condenação. E agora, mas mesmo assim, nós já vimos isso aqui, o homem continua morto, e ele não tem como responder a Deus. E agora? Aí entra a promessa do Espírito Santo, que ele é aquele que vem executar o que Cristo fez na cruz no coração do morto pecador. Então, temos que entender a doutrina da aliança. Esse homem reage e alcança essa graça pela fé. Mas como ele pode ter fé se ele é morto espiritualmente, se ele não reage e nem responde a Deus? E aí é que entra a ação do Espírito Santo. É Ele quem regenera o morto, ou que gera a vida nesse morto. É Ele quem desperta essa pessoa a consciência do seu pecado e a confiança em Cristo Jesus. A fé é o instrumento ou o meio pelo qual o Espírito Santo concede ao eleito, vida e confiança em Cristo Jesus. Por isso, é uma iniciativa de Deus. Por isso, o sujeito ativo na salvação do homem pecador é Deus. Foi o Pai quem planejou. Foi o Filho quem executou. É o Espírito Santo quem aplica no coração do pecador morto em delitos e pecados. O ser humano é um elemento ou um sujeito passivo na salvação. Ele só vem à vida pela ação de Deus, que resolveu salvar, que deu a sua vida naquela cruz na pessoa do seu Filho, e quem desperta o defunto, o morto, para a fé. Então o conteúdo do pacto da graça é a salvação em Cristo e a promessa do Espírito Santo, chamando eficazmente o homem à salvação. Se não houver essa ação de Cristo e a ação do Espírito Santo, ninguém será salvo, ou seria salvo.
A salvação não se restringe ao fato de Cristo ter morrido na cruz e agora depende de você crer ou não crer. Você e eu não conseguem crer porque estamos mortos espiritualmente. É preciso uma ação do Espírito Santo para dar vida a esse morto. Então, o conteúdo do pacto da graça é essa salvação em Cristo e a promessa do Espírito Santo. A condição é o exercício da fé e a santificação. Não é? Da fé, que é despertada no coração da pessoa pela regeneração do Espírito Santo, que agora habita essa vida e vai completar a obra que ele começou, naquilo que nós chamamos de santificação. Ele vai levar essa pessoa a abandonar as práticas e vícios pecaminosos e se tornar cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Isso é a segunda fase da salvação, que nós chamamos santificação. A primeira é a justificação, quando a pessoa desperta da morte, crê em Cristo Jesus. A ela é imputado a justiça de Cristo e ela é justificada da sua culpa e dos seus pecados. Ela é liberta da culpa, nós dizemos isso. Agora, a continuidade dessa obra salvífica é a santificação. Ela vai sendo salva diariamente do poder do pecado sobre ela, pela ação do Espírito Santo, quem santifica. Até o dia que essa pessoa parte para Deus, ou até o dia que Cristo volte, essa pessoa entra na terceira fase daquilo que nós chamamos da salvação, que é a glorificação. Ali ela será de fato salva, definitivamente, da presença do pecado. Fomos salvos da culpa, estamos sendo salvos do poder, seremos salvos definitivamente da presença do pecado. Essa é a obra completa do pacto da graça. A condição disso é o exercício da fé, de depositar em Cristo a confiança pela minha salvação, por aquilo que Ele fez na cruz, que é suficiente para me redimir da minha culpa e do meu pecado, e viver a minha vida em confiança e em procurar ser semelhante a Cristo Jesus, até o dia que o Senhor voltar. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira promessa desse pacto, a primeira promessa messiânica, onde Deus diz ao casal culpado que por eles foi introduzido o pecado no mundo e estragado toda a criação. Deus diz para Eva, nascerá um, nascido de você, que esmagará a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa messiânica que ecoou durante todo o Antigo Testamento. E a revelação foi progressivamente entregue àquele povo na esperança do Messias, daquele que nasceria da descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que iria desfazer a condenação que foi introduzida no mundo pela serpente que seduziu o homem. Isaías capítulo 42, versículo 6, o profeta nos diz o seguinte: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Esse é um texto messiânico que se refere ao Messias, que se refere a Jesus, e diz que, olha, o Senhor o chamou, tomou-o pela mão, o guardou e fez dele mediador da aliança com o povo e fez dele luz para os gentios, para todos os povos. Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, no verso 21, ele diz o seguinte, até o verso 26, tratando desse pacto da graça que Deus propôs em Cristo Jesus. No capítulo 3 de Romanos, no verso 21 ao verso 26, ele diz o seguinte nesse texto: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção entre judeus e não judeus, judeus e gentios. Todos pecaram, judeus e gentios, e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como pagamento, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo, então, tratando desse pacto da graça, de como Deus providenciou isso para aqueles que seriam alcançados por essa graça, escrevendo aos Gálatas, só para a gente passar aqui esse ponto, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz o seguinte: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a promessa, do Messias, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, é esse Espírito Santo que vai comunicar ao coração do ser humano essa graça de Deus. Cristo Jesus é o conteúdo do pacto da graça e a promessa do Espírito Santo que age convencendo esse homem da necessidade que ele tem de entregar-se e confiar em Cristo e crer nele. Hebreus capítulo 9, versículo 15 fala isso. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebessem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados por Ele. E a promessa é essa promessa do Espírito Santo agindo no coração do eleito, ou dos crentes, ou do povo de Deus. E eu ali deixei de passar mais uma, Desculpem aí. São esses textos aí todos que eu estava lendo com vocês aqui. Mas caminhando já para o fim, como foi que Deus administrou esse pacto da graça no tempo do Antigo Testamento e no tempo do Novo Testamento? Isso é importante a gente perceber, porque pessoas confundem muito isso, achando que Deus tem dois pactos distintos entre o povo de Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. E nós vamos ver que o que há de pactos aqui é um pacto antes da queda, que foi acertado em Adão, e o pacto da graça depois da queda, que começou em Abraão até os dias de hoje, que em Abraão o pacto da graça alcançaria a sua descendência e todas as famílias da terra. Como foi a administração então desse pacto da graça no Antigo e no Novo Testamento? No Antigo Testamento, a administração do pacto da graça foi por promessas, profecias e sacrifícios. Deus então usava essas promessas, aquela primeira que nós vimos aqui feita ao primeiro casal, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo quando acontece a queda, Deus já faz então essa promessa do pacto da graça, que nascerá um de você, que vai esmagar a cabeça da serpente. E todas as profecias do Antigo Testamento, elas foram sendo entregues para trazer luz e clareza ao povo de Israel desse pacto da graça no Messias que viria. E os sacrifícios, como nós já falamos aqui, a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, que era a manifestação da vontade de Deus para a humanidade, da receita para o bem viver e para a felicidade, só agora, depois da queda, depois da quebra do pacto das obras em Adão, só acusava o homem. A lei de Deus é boa, mas porque é boa e perfeita, torna todo homem agora condenado.
e merecedor de juízo. Então a lei que era boa agora traz agora uma acusação contra o homem e é prejudicial ao ser humano. Deus então providencia, além da lei moral, resumida nos 10 mandamentos, a lei cerimonial ou as leis cerimoniais. Todas as vezes que eu sou acusado de quebrar a lei moral de Deus, eu agora tenho que recorrer à lei cerimonial, ao sacrifício, para ter os meus pecados perdoados. Isso é o que nós chamamos dessa administração do pacto da graça no Antigo Testamento, que era feito aí pelas promessas de salvação e do Messias, pelas profecias, onde deixava claro como essas coisas se daria de forma progressiva a eles, e os sacrifícios, a lei cerimonial, que servia como algo que apontava para o que iria acontecer. E vejam, eles eram perdoados dos seus pecados não por causa do sacrifício dos animais em si. É o que escreve Hebreus. Sacrifício de animais não perdoa, o sangue de animais não perdoa pecado. Mas o que então que perdoava? Era o que ele simbolizava. E era a obediência pela fé no sacrifício que Deus providenciaria futuramente. Tudo aquilo era sombra, tudo aquilo apontava para o que Deus iria fazer. A salvação das pessoas no Antigo Testamento era pela fé. E por causa de que eles criam, eles obedeciam o que Deus dizia que tinha que ser feito, o sacrifício. A nossa salvação hoje continua sendo pela fé. Eles criam no sacrifício que viria, que Deus providenciaria. E João Batista diz, quando vê Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o sacrifício. Eis aí o que toda a lei cerimonial apontava e prefigurava. Ele é o verdadeiro sacrifício. E eles eram salvos porque cria que Deus providenciaria esse sacrifício. E nós somos salvos hoje porque cremos que Deus providenciou esse sacrifício. O que muda aqui é o tempo da fé. Eles criam no sacrifício que viria. Nós cremos no sacrifício que já veio. Então o Novo Testamento é a confirmação das promessas de Deus no Antigo Testamento. O pacto da graça era administrado no Antigo Testamento dessa forma. No Novo Testamento se consumou. Cristo realizou. A promessa foi cumprida. Deus sacrificou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho como sacrifício por nossas vidas. Então, é isso que a gente tem que entender, essa diferença de administração do pacto da graça no Antigo e no Novo Testamento. Não são dois pactos, é o mesmo pacto da graça, administrado de forma diferente, evidentemente, por causa do antes e do depois. Então, o pacto da graça no Antigo Testamento, no tempo da lei, era baseado em promessas, profecias e sacrifícios. Também era realizado pela circuncisão e por outras ordenanças. A circuncisão era a ordenança que estabelecia o sinal da aliança naquele povo que cria, ou que esperava o pacto. A circuncisão era a cerimônia, onde todo filho homem, nascido numa casa de alguém que cria em Deus, passava por essa cerimônia de iniciação, onde a circuncisão era um ato, não vou dizer que é cirúrgico, cirúrgico hoje, mas um ato sacerdotal onde era retirado ou cortado o excesso de pele, no prepúcio da criança, no órgão da criança. Por que somente o homem? Porque o homem, ele representava a família dele, e a esposa e os filhos estavam inclusos nessa aliança. Deus faz um pacto, lembra, com o homem e com a sua posteridade. Essa é a aliança que Deus estabeleceu no Antigo Testamento com Abraão, quando chamou ele da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Seria o teu Deus e Deus da tua posteridade.
E o sinal da aliança estará na carne do meu povo, né? A circuncisão. Então, Atos capítulo 7, versículo 8, fala sobre isso. Deixe-me abrir aqui. Atos 7, 8. Diz o seguinte, esse texto. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e destes os 12 patriarcas. Está aqui a nação de Israel, a quem Deus se revelou, o povo de Deus no Antigo Testamento. Em Romanos capítulo 4, versículos 11 a 13, nos diz que, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Também a administração do pacto da graça no Antigo Testamento, ou no tempo da lei, se dava de forma figurativa, como eu falei para vocês. Todas as profecias, todas as leis cerimoniais eram figuras do que aconteceria, figuras de Cristo Jesus, figuras do Messias, e tinha uma função didática para que o povo pudesse confiar em Deus. Todos esses textos aqui, de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, capítulo 10, versos de 1 a 4, Colossenses 2, verso 11, 12, 16 e 17, e Hebreus 11, 13, fala exatamente isso, que toda a administração do pacto da graça no Antigo Testamento era em forma de figura, ou pré-figurativa, que apontava para algo superior que viria a acontecer, né? Vou correr aqui com vocês, por causa do meu tempo, que já está aqui estourando. Vocês têm esse material em casa, vocês revisem, por favor, e vejam esses textos aqui que nós passamos para você. A administração do pacto da graça no tempo do Evangelho, no Novo Testamento. Vimos no Antigo Testamento e agora vamos ver no Novo Testamento. A administração do pacto da graça no tempo do Evangelho ou do Novo Testamento, ela é feita pela pregação da palavra, né? Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé que leva o homem a crer na graça de Deus, na cruz de Cristo, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, no Novo Testamento, a administração do pacto é pela pregação, pelo anúncio dessas verdades, né? Ou seja, Deus realizou as promessas. O Messias foi enviado, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A salvação agora nos é oferecida. Creia, confie nessa verdade e você será salvo, né? Então, a administração do pacto na graça no tempo do Evangelho é pela pregação da palavra de Deus. Também pela ministração dos sacramentos que o Senhor deixou à sua igreja, né? Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 nos diz: ide por todo mundo, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, né? Então, o batismo aqui é o sinal da aliança, da mesma forma que no Antigo Testamento era a circuncisão. No Novo Testamento é o batismo. Batismo esse aqui, esse sacramento, essa ordenança, que deve ser ministrada agora não somente ao filho homem, mas a todos, homens e mulheres, judeus e gentios,
jovens e velhos, adultos e crianças. O selo da aliança deve ser administrado a todo aquele que receber o anúncio, a pregação do Evangelho. Vão por todo mundo, preguem esse Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, todo aquele que crer em Jesus Cristo deve receber o selo da aliança, o batismo, essa ordenança, esse sacramento. Também se manifesta com mais plenitude, com mais evidência e com mais eficácia espiritual no Novo Testamento, porque no Novo Testamento se cumpre toda a promessa, se executa o plano do pacto da graça, o sacrifício é feito agora de fato. Antes eles só esperavam e criam, e faziam cerimônias que prefiguravam isso. No Novo Testamento esse pacto é pleno, ele é evidente, né? Ele é eficaz espiritualmente, porque ele aconteceu de fato e verdade. O anúncio é que foi realizado. A declaração de Cristo naquela cruz, quando ele entrega o Espírito, é: Pai, está consumado, está feito. A declaração dele aos discípulos após a sua ressurreição é: eu conquistei na cruz toda a autoridade para salvar, nos céus e na terra. Por isso vão e façam discípulos em meu nome. Estarei com vocês todos os dias nisso, até a consumação dos séculos. Então, a administração do pacto da graça no tempo do Evangelho, no Novo Testamento, ela é plena, ela é evidente e ela é eficaz espiritualmente, né? Algo que não podia ser no Antigo Testamento, porque ainda esperava a realização do sacrifício. Concluindo, a confissão de fé, no capítulo 7, no último parágrafo 6º, diz o seguinte: que sob o Evangelho, quando Cristo se manifestou, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, o pacto se manifesta com mais plenitude, com mais evidência e eficácia espiritual. A todas as nações, não agora somente aos judeus, aos israelitas, mas a todas as nações, se cumpre a promessa feita a Abraão: sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. No Novo Testamento se cumpre isso. Agora, no Antigo Testamento era administrado apenas a Israel, ao povo escolhido, não é? No Novo Testamento é administrado ao povo escolhido de todas as nações. Tanto aos judeus como aos gentios. Isto é chamado de Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça, mas um e o mesmo pacto sobre essas duas dispensações do Antigo e do Novo Testamento. Para a gente entender de forma definitiva que a salvação na antiga aliança era pela fé no Messias que veio, e na nova aliança pela fé no Messias que já veio. Esse é o pacto da graça de Deus. Doutrina importante para que todo crente possa entender que foi Deus, iniciativa dele, que o pacto dele é unilateral, que nós não temos, por natureza caída, o que fazer, que estamos vendidos ao pecado, mortos em delitos e pecados, e Deus, na sua misericórdia e graça, agiu para nos tirar da morte e nos levar à vida. Ele tomando essa iniciativa, Ele na pessoa do seu Filho, executando isso na cruz, Ele na pessoa do Espírito Santo, aplicando isso ao coração do pecador. Nós somos alvos desse amor, dessa misericórdia,
Graças a Deus, né? Porque se não fosse isso, nem eu, nem você estaria aqui. Graças a Deus, que na sua bondade e misericórdia não nos deixou na nossa própria justiça, mas nos trouxe ao Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós sua graça, seu favor. Chegamos ao fim da nossa 7ª lição, que possa estar sendo proveitosa para a sua vida. E se você tem interesse de adquirir o material, você vai encontrar lá embaixo com os diáconos, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, encerrar esse momento aqui. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos aqui de estudarmos, ó Senhor Deus, a Tua palavra, para que a nossa convicção de fé seja cada vez mais firmada e que a gente dependa cada vez mais do Senhor, entendendo que o Senhor nos amou e que o Senhor enviou o Teu Filho e que o Senhor o deu por sacrifício em nosso lugar. E que esse sacrifício, Senhor Deus, é suficiente para nos justificar das nossas culpas e dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por ter dado a Tua vida em nosso lugar. Obrigado por ter feito por nós aquilo que nós não podíamos fazer. E agradecemos ao Senhor pela ação graciosa, poderosa do Teu Espírito, que um dia nos convenceu da nossa natureza caída, culpada em pecados. Nos convenceu do juízo e nos convenceu da Tua justiça, Senhor. E nos levou, quebrantados, arrependidos, aos pés da cruz, para que depositássemos em Cristo toda a nossa esperança, nossa confiança. Obrigado por isso, ó Espírito de Deus, que habita o nosso coração, que nos instrui a toda a verdade, que nos conforta, nos consola e que nos santifica até o dia que o Senhor voltar para nos buscar, ou até o dia que a gente partir e estar definitivamente com o Senhor. Obrigado por isso, Senhor Deus, por tão grande salvação que o Senhor nos concede em Jesus Cristo. Nós te louvamos, oramos ao Senhor, pedindo que nos dê graça para caminharmos firmes, confiantes nessa verdade maravilhosa, dessa aliança da graça que o Senhor fez conosco e com nossa posteridade. Nós te louvamos e agradecemos, orando ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém.